Bom, legal. Então, eu me chamo Lucas Marsola, eu sou educador físico, profissional de educação física, sou formado já esse ano faz 8 anos, e eu vejo assim, ao longo desse período todo, principalmente depois que eu tive o Guto, né? O Guto tem 1 ano e meio, a minha percepção com o exercício mudou muito. Já vinha mudando, né, ao longo do tempo, e foi essa mudança, essa evolução, um amadurecimento também, até pessoal, né, e profissional, que me motivou a criar esse perfil do treino de pai, né, um perfil novo, tem pouquíssimas pessoas aqui. Eu tinha um outro perfil, ainda tenho, mas não utilizo mais, deixo mais para os meus atendimentos aqui na minha cidade, de personal, tudo. E aí comecei esse projeto novo aqui do treino de pai, porque eu vi uma necessidade primeiro em mim, né? Então, eu tinha sempre aquela rotina bem organizadinha, comia direitinho, os dias certos de treino e etc. E aí, de repente, tudo ficou de cabeça para baixo, né? Filhos. Então, De repente, eu acho que esse zoneou foi. tudo, né? É assim, né? É bom, faz bem isso daí. Sim. E então, assim, eu sempre gosto de fazer uma apresentação e deixar isso claro, porque eu acho que todo mundo passa por algum processo espiritual, no trabalho, na família, alguma mudança sempre tem ali significativa. Eu percebo que essa foi uma grande mudança na minha vida. E estou falando tudo isso porque eu quero chegar em um momento, né, nesse processo todo, onde entrei meio que numa crise profissional, tipo uma crise de identidade profissional. Eu via toda essa coisa de exercício, de musculação, principalmente, que é onde eu mais atuo, e achava tudo muito fútil, né? Falava, pô, esse negócio que eu fico me matando, eu fico treinando os outros pra galera ficar com o bíceps grande, pra ficar com o bumbum na nuca lá, né? Aquelas um monte de frase de efeito. Aham. E eu falei, não é possível que seja só isso, não é possível que seja a educação física seja isso, né? E aí, ao longo Seja de. puramente estético, né? Então, eu falei, pô, não é possível. E aí, desde então, isso sei lá, acho que foi depois da pandemia, 2020 para frente, que foi meio que um marco, assim, onde parou tudo, a minha rotina, e eu estava em casa ali, né? Continuei alguns atendimentos ali, aqui e acolá, fazendo alguns personagens online, assim. E aí eu simplesmente não consegui mais continuar naquele outro Instagram, produzindo conteúdo sobre hipertrofia, emagrecimento e a estética aqui e ali. E eu falei, pô, meu negócio aqui, né, de consultoria, tudo vai desmoronar. E aí eu falei, mas o que que eu vou fazer? E aí desmoronou mesmo, assim. Parei com tudo. E essa foi uma grande ruptura e começou esse sentimento do tipo, meu, não é possível que seja só isso. Não é possível que eu tenha que ficar vendendo hipertrofia, emagrecimento e etc. E nesse processo todo, também conheci o professor Olavo, conheci Ítalo Marcilli e outra galera aí da internet que começou a mexer comigo de uma forma de me direcionar para um caminho de amadurecimento. E aí eu fui tentando conciliar, né, essa dúvida, esse certo sentimento de inconformidade com essa linha de hipertrofia, emagrecimento, essa linha fitness. E, enfim, para não ficar uma história longa, eu cheguei nessa linha que eu penso hoje, né? Nessa linha de trabalho que eu sigo hoje e que é o que eu quero traçar e passar para as pessoas que me acompanham aqui no treino de pai, aliando isso com a paternidade, mas também não necessariamente, né? Até falei e falo para os meus alunos, né? A gente tem uma vida corrida, às vezes por conta de filho mesmo, às vezes por outros motivos, e o exercício ele tem que estar a serviço disso tudo, né? Ninguém aqui é atleta, ninguém aqui é bodybuilder ou atleta de outra modalidade para viver do treino, para viver da dieta, para viver do esporte. Então, é como se eu tivesse meio que virado essa engrenagem na minha cabeça e começado a olhar com esse olho mais para a função, né, do corpo e da educação física. Eu anotei aqui, Rafa, três frases que alugaram aí um apartamento na minha cabeça e que foram frases
mexeram comigo e que me fizeram direcionar para esse tipo de pensamento aí que a gente vai abordar na live. As três são de um papa da igreja, Papa Pio XII, um dos poucos papas que escreveu sobre exercício e saúde. E a primeira Interessante, frase é assim, ó. Hã? interessante, não sabia disso. Pois é, eu, foi uma das coisas que eu fui atrás, assim, alguém já deve ter falado sobre isso de outra forma, né, com outro olhar. Aí achei, ele fala assim, ó, a saúde não é um fim, mas um meio, e como meio ela deve ser ordenada para um fim. E esse fim consiste na formação e educação perfeita e equilibrada do homem, para o qual a saúde é um auxílio no cumprimento do dever, quer na vida de trabalho, quer na vida familiar. Quando eu li isso, fez assim, ó, como assim? Eu pensei nisso, Aquele nome do Carl né? Sagan, né? Então, e é exatamente isso, assim. O exercício ele está aqui como uma ferramenta para ajudar na nossa vida. Ele tem que servir a nós, né? O treino, a melhora física, a saúde, né? Como o Papa fala, a saúde não é um fim em si mesmo. Então não adianta você treinar por saúde, né? Frase polêmica. Porque uma hora ela vai acabar, você vai morrer, você vai ficar doente em algum É isso, momento. isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, né, cara? Porque Sim, eu acho que a saúde, ela virou um valor que ganhou um valor quase que transcendente, quando na verdade ela obviamente é importante, porque a gente precisa executar certas coisas. Mas se você foca nela como um fim, você vai ser 100% frustrado com toda a certeza absoluta. sim, Porque não existe ninguém que tenha ficado com saúde para sempre, sim, né? Pelo menos não se sabe, né? Se alguém ficou. Então, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, vai depreciar e cair duro para sim, trás. Então, se. E aí, eu imagino também que aí, pegando já esse gancho filosófico, né? Eu imagino o quanto deve ser difícil na cabeça de uma pessoa que pensa assim, envelhecer. é, Porque, no fundo, não aceito. cara, a gente vai envelhecendo e as coisas vão se deteriorando, né? Existe uma forma de prevenir, existe toda uma questão de prevenção que é importante, mas não tem como muito fugir do final da coisa. Então Sim, é é legal você exatamente isso. ter falado isso, porque dificilmente, por exemplo, eu nunca ouvi, eu tinha ouvido essa questão do vício em saúde, né, como sendo um problema existencial, inclusive, uma vez. Eu nunca tinha ouvido falar, ninguém da saúde falando isso, né? E Sim, a função de uma pessoa velha, a função de uma pessoa idosa, não é ser garotão, atléticozão e ser, sei lá, shapeadão, andando por aí. No fundo, ele tá deslocado, porque a função de uma pessoa idosa não é essa. É ser é, sábio, é dar conselho, é contar história, tem toda uma função existencial para o idoso que a saúde não necessariamente vai ser um pré-requisito. Né? sim, Geralmente não é, inclusive. Então é muito exatamente. interessante essa fala sua. Exatamente. É, é isso mesmo. A saúde ela vai depreciar, é inevitável isso. Então, eu até entendo esse movimento de muito profissional da saúde falar, não, você tem que treinar por saúde. É um caminho para você primeiro se desvencilhar desse treino por estética, puramente por estética, né? Que também é uma outra armadilha, que a estética, assim como a saúde, vai uma hora, né? Pode fazer 300 procedimentos que for. A coisa não vai ficar como era antes, Não, né? você vai virar Gretchen, né, cara? Vai virar um dinossauro, sei lá. É um negócio muito estranho. Exatamente. Então, eu entendo assim e valorizo muito isso. É um bom sinal, inclusive, de a educação física é uma área muito nova, né? Foi lá, se eu não me engano, em 1980 por aí que regulamentou e tudo. Então, a gente tem ainda uma jornada bem longa para amadurecer essa área. E eu vejo que a gente está no processo, né? Até é uma das tendências para esse ano que eu estava dando uma lida esses dias, esse conceito mais menos fitness e mais wellness, que é justamente cuidar do corpo como um todo. A estética entra, claro, a gente não vai desprezar ela, porque a beleza importa. A saúde também entra, porque por mais que ela vá acabar um dia, é bom ter, né? Então vamos cuidar aí para ter o máximo de tempo Sim, possível. Mas outros conceitos, né? A questão psicológica, mental, a questão espiritual e todo o olhar o ser humano como um todo, assim, né? Pensando no físico e para além dele. Então, eu vejo com bons olhos esse movimento que a gente vem tendo agora e
fico feliz de poder ajudar de alguma forma, né, nesses temas. Eu acho muito importante, inclusive em termos de estratégia de marketing, né? Como o pessoal chama, é um oceano azul, né? Que não tem É, ninguém nadando nesse oceano aí. Então exatamente. eu acho que você conseguir focar, conseguir botar, porque eu acho que o mais difícil vai ser a questão da saúde, né? Você tirar sei lá, um brasileiro médio do século XXI da cabeça que a saúde é um fim em si mesmo, talvez seja uma missão difícil, bem árdua. Sim. Mas eu acho que esse caminho aí, cara, tem tudo para ser uma forma muito importante da gente encarar o exercício físico daqui para frente, talvez. Sim, e assim, né, a gente falou aí sobre tirar a estética e também a saúde do foco, mas a gente tem que pôr alguma coisa no lugar, né, senão fica uma coisa mais sem sentido ainda. Então, como o Papa fala aí na frase, tanto a saúde como também a estética, elas devem servir a um fim, né, algum objetivo. E aí, eu sempre tento orientar os meus alunos e com quem eu converso que esse fim tem que ser algo que transcenda você. Pelo menos você, né? Ou se transcender ainda mais, né? Para além dessa existência material e imanente que a gente tem, melhor ainda. Uhum. Então, é esse o caminho que eu tento transmitir para todas as pessoas que eu converso em relação ao exercício. Você vai treinar, você vai ganhar um físico legal, uma saúde melhor como consequência, mas elas têm que te levar a algum lugar. Para onde você está direcionando isso, né? Tem até estudos que mostram que quando você coloca como o fator motivador do exercício a estética, ela funciona no começo, assim, por um tempo. Só que depois, né, esse pico ali Motivação de acaba. motivação vai caindo e muita gente para e desiste. Então é nesse momento que você tem que ter bem claro esse motivo para além de si mesmo, que você deve atrelar a sua atividade física e tudo mais. Eu sempre falo, os meus motivos são estar bem fisicamente para aguentar a rotina que eu tenho, que é uma rotina, querendo ou não, um pouco exigente, assim. Eu acordo muito cedo, durmo muito tarde, durmo pouco, tenho dormido mal também, porque criança pequena acorda aí, né, faz parte. Sim. Esse período aí é meio desafiador, mas tudo bem, a gente sobrevive. E trabalho montando e A gente desmontando espera que barra, né? sobreviva. A gente sobrevive. E trabalho montando e desmontando barra, né? Levanta peso, desce, abaixa e o dia inteiro em pé e andando para lá e para cá. Então, se eu não tiver o mínimo de saúde para cumprir com esse dever, eu já estou errando com tudo, né? Primeiro no meu dever enquanto profissional para com os meus alunos, né? As pessoas que confiaram e confiam no meu trabalho. Segundo, o meu dever de homem da casa, né? De marido, que eu tenho que cuidar da coisa aqui, tenho que liderar, tenho que trazer o pão de cada dia. Então, se eu não estou bem de saúde, como é que eu vou fazer isso? Não dá, né? Não tem Então, como. é essa É o que visão que eu tento trazer para as pessoas, né? É o que o Gustavo comentou aqui, ó. Quando a gente começa a ter a visão de cuidado para servir, muita coisa muda, né? Porque aí, você está falando da questão da estética, né? A questão da estética ser um motivador muito pobre, né? Muito Sim, fraco, exatamente porque, cara, honestamente, você olha no espelho e você gostar do que você vê ou não, que diferença que faz, né? Sendo bem sim. você estava falando que eu estava lembrando da frase do Chaves, cara. No, Uhum. algum episódio, eu não sei se é o seu Madruga ou se é o professor Girafales, ele fala com o Chaves, eu acho, que um homem deve ser feio, forte e formal. Putz, Você eu lembra dessa falo frase? tanto isso, cara. Essa frase Falei é hoje essa frase. maravilhosa, cara. Porque, imagina, o cara que fica preocupado em olhar no espelho e achar bonitinho o que ele tá vendo, ele não tá servindo ninguém, cara. Ele tá Não, só olhando no espelho e se lambendo e tal. sim, E, honestamente, assim, chega num ponto que nem o próprio cara se aguenta mais. E é, aí vem essas crises existenciais e tal. sim. Ó, isso é uma coisa que eu já vi acontecendo na prática, assim. Eu lembro, eu falo tudo isso, mas eu já tive nesse meio, viu? Não sei também se alguém às vezes está pensando alguma coisa, né? Putz, cara aí, mó chatão falando. Eu já fui do meio da estética, do bodybuilder, quero ficar monstrão e comprava camiseta mais apertadinha, né? Já passei por essa fase, graças a Deus. Então eu falo assim, falo às vezes alguma história ou outra que eu vi, mas Não, eu já vivi muito também. quando a gente é jovem, Mas, a gente pensa um monte de coisa, né, cara? Mas é, com o tempo a gente vai amadurecendo. Eu não tive essa fase porque eu era gordo, né?
Eu não tem, tinha nem tinha como ter essa ambição, assim, você bodybuilder idiota, né? Depois de um tempo, eu percebi que eu não ia ser bodybuilder, que eu não ia conseguir, né, de jeito nenhum. Falei assim, não, então beleza. Então aqueles caras do strong lift ali, de repente eu consigo, né? O cara, a barriga de Os caras caminhoneiro e tal. gordão, né? Forte pra É, caramba, com os gordura. caras, eu chegava e falei assim, não, velho, beleza, eu posso não estar bonitinho, mas pelo menos talvez eu consiga levantar um palio, alguma coisa assim. Pois é. Mas também não deu certo, não. Então, o problema que eu observo muito ainda hoje, mas eu vi muito isso na faculdade, foi o quão essa preocupação com a estética é exigente, assim, o preço que se paga para ter esse corpo todo hipertrofiado, bem hipertrofiado, né? Aquela dieta rigorosa, o sono rigoroso e o treino até o limite, assim. Então, isso cobra um preço muito É, alto. E aí, o que que eu percebia? Em mim isso na e muitas paternidade vezes. deve ser bem complicado, porque se imagina o cara tá em déficit calórico e comendo só, sei lá, o mínimo para sobreviver, talvez para secar, não sei o quê, que tem filho pequeno e trabalha, Ah, não sei lá, dá. 10 Muito horas por difícil. dia, pô, é Vou falar que não dá, menor condição. porque dá, mas é muito difícil. E o problema disso tudo, são essas situações que eu me recordo sempre, é o como isso atrapalha nas coisas cotidianas. Então eu lembro na faculdade, assim, tinha aula de natação. Então era das 7 da noite até 10 e pouco lá, horário de faculdade, eu nem lembro mais. Então a gente entrava na piscina e tinha lá a aula e o professor ensinava como ensinar a nadar e etc. Aí a galera fala, professor, tem que dar uma pausa que eu preciso comer minha marmita, entendeu? Eu falo, pô, e eu sei, eu dou risada hoje, mas eu lembro que na época eu falava, meu, como assim não vai ter a pausa? Eu trouxe meu frango aqui, desfiadinho, com batata Começar a doce, né? catabolizar aqui, né? Como É, é que eu vou catabolizar aqui, né? exatamente. E aí, o que que outras coisas, né, que acabam acontecendo? Isso é muito comum, viu? A pessoa vai na academia lá, mói de treinar, porque viu lá o médico maromba ou o influenciador marombinha falando, não, você tem que pegar os seus treinos e tem que dar o seu máximo, você tem que ir até a falha e aquela coisa, power. Aí no outro dia o cara levanta da cama parecendo um cadeirante já, assim, ó, tudo travado, tudo dolorido, não Eu consegue caí, eu caí trabalhar nesse golpe direito. aí, cara, muito tempo. Então, o Eu cara caí nesse vai, golpe aí muito não tempo. levanta da cadeira, não consegue, entendeu? É Sabe, preciso ter sabe o muito que que cuidado com a acontecia? dose da Sabe coisa. o que acontecia comigo, cara? Eu chegava na segunda, eu tava novo, né? Que eu tava fim de semana e tal, tinha descansado. Ia treinar segunda, treinava bem, terça treinava mais ou menos, na quarta eu treinava uma bosta, e aí acontecia geralmente na quinta eu ficava doente, cara. É, Porque como minha imunidade devia estar despencando, o músculo não estava recuperando, devia estar todo inflamado, porque não tinha descanso, não tinha nada. E aí eu tinha que ficar 3 dias sem treinar, porque aí não conseguia, aí eu me sentia mal frustrado, cara. E dentro de uma rotina de pai, esse tipo de coisa, você ficar doente do nada porque você quis treinar não demais, cabe. ou porque você quis chegar a uma exaustão, assim, de, sei lá, que beira ao profissionalismo, né, talvez, eu vou fazer isso, cara. Tem jeito. Não vale a pena, sim. Então, é uma pergunta técnica aqui, só para já tirar essa dúvida. O treino para uma pessoa que tem uma rotina, né, corrida, um treino de um pai, ele pode ser um treino mais tranquilo e mesmo assim ele conseguir ter o resultado que ele quer. Claro. Foi até bom você ter falado isso, porque isso é uma pergunta, uma das principais perguntas que eu recebo, assim. Ah, mas se eu não treinar pesado, eu não vou ter resultado, né? Aí entra a grande questão, assim, que eu sempre falo, mas o que é resultado para você? Porque geralmente quem faz essa pergunta está pensando naquele resultado do corpo do maromba. Ou a mulher lá da Panicat, vai, sei lá. Aquela toda escultural lá. Então, será que é realmente esse tipo de resultado que a gente precisa? Às vezes a gente quer, mas nem sempre cabe na nossa vida. Ou a gente também nem precisa disso. Porque foi Uhum. exatamente esse processo que eu passei, né, que eu até comentei ali na introdução. O que que acontecia? Eu ia para academia, eu treinava para valer mesmo, assim, até a falha em todas as séries, em exercícios multiarticulares, que é a linha que eu gosto de trabalhar, sempre livre.
Então, são exercícios que exigem muito do nosso corpo, de muitos músculos de uma vez só. Gera uma fadiga absurda e gera uma dor tardia ali, muscular, também muito grande. E aí eu via que isso tudo demandava de mim a alimentação muito bem feita para recuperar esses músculos, e um sono também para poder recuperar essa musculatura que ficou cansada. Aí o que acontecia? Gutinho falava Não assim, ó, dormi. não vou dormir. Aí o que acontecia no outro dia? Marcelinho, ó, se lascava. Ficava trabalhando capenga, morrendo de sono, tomando 70 xícaras de café, E, não e, dava conta de fazer nada, ficava sem paciência, estressado, brigava com a patroa. Aí eu falo, será que é isso que eu preciso? Pô, gostaria de ter lá um baita do corpão forte, é até melhor para minha área, pô. Personal magrelo não dá, né? Ou gordinho, pelo menos é a minha visão. Meio polêmica, mas faço paciência. é, Eu esse não tô tipo de nem aí. polêmica, esse tipo de polêmica nós não consideramos polêmica aqui neste perfil. Então, tá Eu já liberado para larguei mão de falar tudo que isso já, personal assim. gordinho. Tô nem aí mais. É, é. Então, muitas vezes, quem faz esse tipo de pergunta tem que primeiro pensar assim, qual é o resultado mesmo que eu tô querendo ou que eu preciso. Na minha visão, que é o que eu passo para os meus alunos, o que um treino tem que entregar para uma pessoa? Eu falo isso para todas as pessoas, mas principalmente para quem é pai, principalmente para quem é mãe, principalmente para quem tem uma vida mais cheia, um trabalho que exige e tudo mais. O treino tem que te entregar função, funcionalidade para cumprir esses deveres. Então, acompanha o raciocínio. As coisas foram feitas sempre para algum objetivo. Então, a minha garrafinha aqui foi feita para colocar líquidos dentro e eu tomar. E o corpo humano? Se a gente pegar lá as quatro causas aristotélicas, dá para a gente Tem que aprofundar em falar isso na causa final, muita né? coisa. É, a Tá? causa Não vamos fazer isso aqui, final. senão a gente vai ficar até amanhã. Mas vamos É, pegar um pedacinho disso aqui, e que seria a parte do físico. Para que serve o corpo humano enquanto matéria aqui, física? Realizar movimentos. Quais movimentos? Então, vamos lá. Um corpo humano ele tem que ser capaz de se locomover, andar. Então, tem que ser capaz de andar. Andar como? Sem dores, de forma plena. Ele tem que ser capaz de andar rápido e correr. Em algum momento você vai precisar, é bom estar preparado. Nem que seja para correr atrás do ônibus, fugir do cachorro, dois caras numa moto, enfim. correr Você tem que atrás ser do capaz carrinho de da se criança que. locomover em todos os É, o níveis. carrinho da criança que desceu o Ah, morro, né? porque Aqui esse vídeo atrás. viralizou exatamente. A mulher caiu O no chão, gordo que não patifa conseguia no nem chão, né? Depois levantar. não consegue levantar. É, Então, é triste. Então, primeira coisa, o corpo tem que se locomover nos seus níveis de intensidade: caminhada, caminhada rápida, corrida. Depois, ele precisa ser capaz de mobilizar cargas através dos movimentos empurrar e puxar, agachar e levantar. É isso. A minha visão de treino é: o seu treino tem que treinar isso. Ah, e saltar também, esqueci do salto. Saltar é importante. Nosso joelho tem estruturas feitas para absorver impacto. Então, por favor, se tem uma coisa feita para receber impacto, ela precisa receber impacto. Não é? As que coisas ela não foram se feitas para realize serem. a sua função. É. Exatamente. Então, locomoção, saltos, empurrar, puxar, agachar e levantar. Essa é a minha visão que eu penso que um treino tem que abordar. Diante disso, como geralmente eu trabalho, eu aplico isso para mim e na maioria dos meus alunos. Hoje, graças a Deus, eu não tenho, acho que ninguém, assim, da minha carteira de personagens e tudo, que é preocupado 100% com estética, assim. Todo mundo já tem, pelo menos, uma visão de saúde, uma visão aí de estar bem para viver a vida e tudo mais. Então, eu trabalho bastante isso com eles. Dentro de um treino, a gente vai estimular essas potencialidades do seu corpo. Eu evito ao máximo o uso de máquinas, por exemplo, porque pensando dessa forma, a máquina ela está amputando funções do seu corpo. Exemplo, você faz um agachamento livre, a barra aqui nas costas, segurando peso, independente, sem nenhum apoio. Você agacha e levanta. Ali você estimulou a musculatura primária desse movimento, a coxa, o glúteo, etc. Você estimulou principalmente também os músculos estabilizadores. Então, para você realizar esse movimento, uma porção de músculo tem que contrair,
tem que tracionar, tem que relaxar para esse movimento ser feito de forma plena. Se você pega isso e realiza em uma máquina, você já vai ter o apoio ali, vai estar sentado, vai estar encostado, a barra vai estar fixa, você vai estar tirando movimentos, seria, por exemplo, aquela cadeira extensora lá que fica chutando, Aham. né? E aí, o que acaba acontecendo? É como se você pegasse uma orquestra e só um instrumento afinasse e treinasse, né? Ficasse lá ensaiando. A hora que você junta esse conjunto todo, vários instrumentos, fica uma droga, né? E aí, uma Sim. droga entende-se disfunção, compensação de movimento, o joelho tem que ficar assim, ele fecha, é, dor, por exemplo, o cara fica fazendo lá leg press, extensora, quadríceps do cara, uma tora, forte pra caceta. Aí ele vai fazer um agachamento, ele vai por carga, porque, pô, ele aguenta não sei quanto lá no supino, no, No, no no leg. leg, aí ele põe a carga, aí a lombar fala assim, ó, não tô preparado para isso, aí já dói. Aí isso a longo prazo vai gerar lesão, enfim. E Querendo ou lombar não, é uma beleza para isso, né, cara? Porque essas máquinas, geralmente, eles isolam esses músculos. Corrija se eu estiver falando besteira, mas, por exemplo, você faz um agachamento todo arquitetado numa máquina e tal, você não vai ter o core tão bem ativado, ou sei lá, alguma coisa assim, do que se você fizer um agachamento mais livre ou um exatamente, movimento mais livre. Seria isso, né? exatamente. É isso mesmo. A máquina ela amputa alguns trabalhos musculares que são fundamentais. Por quê? Porque o seu corpo foi feito para agachar de forma livre, né? É, outra coisa que eu vejo que é comum, a pessoa andando na esteira ou correndo segurando, assim, ó. Eu falo, mas você anda de bengala, você anda de andador? Tem que conseguir, é verdade, assim, é engraçado, mas, gente, isso é função corporal, a gente tem que cumprir as funções do corpo, né? Então, e aí, lembre sempre, tudo isso aplicado para um objetivo maior. Quando você entende, pelo menos é o que eu aplico, esse conceito de treinar de forma estimulando as funções que o seu corpo é o mínimo que ele precisa fazer. Pega esse conceito e coloca ele na direção de algo para além de si mesmo, você treina para sempre, assim, ó. Porque você tira um peso das suas costas, que é o peso da estética, daquela rotina do lifestyle fitness, né, do bodybuilder, o peso de fazer a dieta, ter que pesar cada grama e ter que fazer eu não sei quantos ml de água, né? Você começa a tirar certos pesos que realmente pesam na vida, principalmente de quem tem filho, de quem tem uma família para cuidar, de quem trabalha bastante. E aí, Como é que eu vou ficar falando pro cara que trabalha, sei lá, no escritório, ficar levando marmita, entendeu? Pô, e aí vamos ajustar essa sabe, dieta sabe para ficar uma coisa melhor, entendeu? E assim vai. E você sabe que se o cara não tem a maturidade para lidar com essas coisas, ele começa a achar que a família dele está atrapalhando a vida dele. É um absurdo, né? Olha o tamanho da neura, né, que isso vai gerar. E aí, Pois é. então, cara, só fazendo esse link que você falou assim, de um treino mais tranquilo para um pai de família é possível. É Então, nisso possível. daí, uma vez que isso é possível, ou que seja possível, agora não sei como é que é a conjugação, mas uma vez que isso aí dá para fazer, a gente consegue automaticamente resolver o problema de falta de tempo, não é É, isso? Porque aí exatamente. a gente consegue organizar um treino que seja fácil, rápido de fazer e que a gente pode fazer talvez na sala de casa. Sim. É o que eu faço geralmente, né? Alguns dias eu até consigo treinar na academia. Eu faço as mesmas coisas que eu faço em casa com peso mais pesado, né? Halteres, etc. Em Eu casa eu confesso treino aqui, ó, que eu tenho. nesse chãozinho aqui, não sei se está aparecendo, com os É, meus elásticos. Até trouxe aqui, ó, para te mostrar. Ó. ai, Elásticos eu já vi os maravilhosos. vídeos. R$ 100 você resolve a sua vida. Você compra três intensidades diferentes. Nosso Shopee da vida aí você acha um monte. A desvantagem é que ele tem vida útil curta, assim. Então, na verdade, nem tanto. Vai, isso aqui deve fazer já uns 3 anos que eu tenho. Mas, Pô, 3 anos é dependendo da muita marca coisa. e etc., os made in China aí, às vezes não dura tanto. Mas, enfim, não é uma coisa muito cara. Então, assim, não só é possível, como eu acho que é o melhor caminho, né? É o que eu tento transmitir aí através do meu trabalho. Exemplo.
quando eu Eu era. confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, cara, de treinar em casa, pela questão de, tipo assim, eu trabalho em casa também, né? Então, assim, já, pra mim, eu já preciso acordar, e aí da porta ali, ó, do escritório tá aqui, né? Da porta pra dentro, eu mudo a chave, que é trabalho. É Aí eu saio do difícil isso. escritório, mudo a chave, que é família. E aí, pra eu chegar na sala e mudar a chave pra achar que é exercício, Não, é pra difícil, mim é. já é O mais difícil. verbo da Mas, casa é um verbo de mas descanso, é né? possível, né? Esse é que é o ponto. Tem gente que acha que não dá pra fazer isso. É, assim. É É até uma plenamente das coisas possível. que eu anotei. Vou até abrir aqui para não falar, não fugir muito do que eu anotei. Eu, um tempo atrás, anotei várias coisas assim que eu fui observando depois de ter filho, né? Que foi o momento mais marcante assim da minha vida. Algumas coisas que eu aprendi sobre exercício físico e saúde depois que eu virei pai. Então, a primeira coisa é assim, é muito difícil ter essa disciplina do treino em casa. Realmente é algo desafiador. Então, é uma luta constante. Tem dias que, lógico, a gente perde mesmo, faz parte. Só que como não tem esse peso, pô, perdi um treino, meu bíceps não vai crescer agora. Olha que problemão. Então, não tem isso, né? Fala, pô, hoje não deu, paciência. Amanhã eu vou dar um jeito. E assim vai, né? Exato. Então, isso ajuda demais. Tirar esse peso, né? Como a gente já falou. Mas realmente, a casa ela tem um verbo de um chamado mais de descanso, de né, tirar o pé, descansar. Então, às vezes mudar o ambiente ajuda. Vai lá no quintal, vai na É, varanda, pelo, vai no vizinho, é, sei lá, chama o vizinho para treinar junto. pois é, e pelo fato de eu trabalhar em casa, eu sinto a necessidade de sair. Então, para mim, geralmente eu sou o contrário. Para mim, ir para uma academia é quase Legal. que até terapêutico. Uhum. É uma forma que eu tenho de sair um pouquinho de casa, eu boto o fone de ouvido, vou ouvindo uma música, faço meu treino e volto mais leve, sabe? Mas tem muita gente que tem preguiça de sair, ou às vezes É, não gosta, ou não gosta do ambiente. Às vezes acontece muito a pessoa não gostar do ambiente, porque tem todo mundo muito forte, pegando peso pra caralho e tal, e a pessoa tá lá é, fazendo o supino dela com 5 quilos, né, e tal, e fica meio tímido. Então isso é é uma ruim. boa saída, né? É, eu já ouvi, ó, na época que eu tava na faculdade, hein, lá 2015, 16, sei lá. Foi um cara lá da palestra, ele falou muito sobre a dificuldade de pessoas acima do peso e para cima, né, obeso mórbido, né, de realmente engrenar no treino porque não se sente bem no ambiente da academia, justamente por isso. E na época ele Exato. até sugeria, criem academias para gordos, para obesos, né? Só pode gente assim. E tem muitas hoje em dia, As inclusive. pessoas Funciona muito se bem. sentir mais acolhidos, né? Porque ali você vê, pô, o cara também tá gordinho. Mas você entra na academia, o que que tem? 300 fotos lá do Arnold, que treinava mais para pegar mulher, e a galera meio que idolatra o cara. Tem lá o seu papel, né? Ajudou muito na popularizar a musculação e toda a área aí da saúde, de treinamento, né? Não, não sou contra o Arnold, tá? Eu gosto dele. Mas, né, os seus motivadores ali talvez não sejam os melhores. Mas enfim, você vai na parede da academia, é isso aí, cara. É a magrelona lá de top e a calça colada, o Geralmente americana, né? musculoso. O cara não se identifica com nada, né? Então fica difícil. E Ó, aí, cara, então, pode falar que não, você ia pegar algum a ponto. gente estava falando. Como é que eu me perdi nas anotações aqui? Ah, daquelas mudanças, né? Que eu reparei depois que eu tive filho e tudo. Uma das coisas foi exatamente isso, do ambiente de casa. Então, seria legal traçar estratégias para você treinar de repente fora desse ambiente. Ou é um desafio de disciplina, né? Mais uma virtude para você conquistar através do exercício. A gente sempre fala, não sei se a gente já falou, mas vai falar sobre o exercício ser ferramenta, né? Ferramenta de melhora pessoal, ferramenta de desenvolvimento e ganho de virtudes e etc. Então, a disciplina é uma boa virtude para se conquistar, né? Até Propósito como, maior até, ajuda. até como um exercício, né? Aí, com perdão do trocadilho, um exercício de responsabilidade, né? Também. É, Porque, no fundo, quando você fala assim, eu botei pessoas no mundo e eu vou cuidar dessas pessoas, primeiro, você tem que ter condição física de cuidar dessas pessoas. é, Segundo, você tem a obrigação de dar um bom exemplo.
Alguém falou aí nos comentários, não lembro quem foi. Depois eu vou. É que o papo tá bom aqui, mas eu vou voltar depois nos comentários, que tem Fechou? perguntas boas aqui. Beleza? Então, assim, cara, quando você entende que. Fala assim, ah, mas eu não gosto de fazer atividade física. Assim, irmão, gostou. É aquela frase do Ítalo, né? Gostoso é torta de limão, cara. Gostoso é bolo Pois de é. cenoura. Pô, Não tem dessa de é, gostar, cara. Não vamos tem parar dessa de com gostar. isso, velho. Oi? Pô, vamos parar com isso, galera. Cara, não Eu é sei que é assim, difícil, é fácil a gente falar, eu sei. Mas a então, gente já mas passou dessa existe. idade, né? Ixi, travou. Tô, Voltou. estamos aqui. Agora voltou. Tava falando que a gente já passou dessa idade, né? De só Passou, fazer o cara. que Então gosta. Pô, acabou você com acha que eu tudo. gosto de acordar 10 para 5 praticamente todo dia? Não gosto, Acabou. né? Mas que escolha eu Porra, tenho? nego com cabelo branco já, os caras calvo pra caralho já, com 50 anos, 40 anos na cara, falando, porra, ai, porque eu não gosto, não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus. Aí daqui a pouco o seu filho vai falar que não come brócolis porque não gosta, você vai ficar puto com ele. É, Vai querer que ele coma brócolis porque precisa. Né? E aí você consegue se olhar no espelho e falar assim, não, eu não vou fazer exercício porque eu não gosto. Porra, pois é, isso é coisa eu acho que de essa adolescente, dupla né? Já foi, já. responsabilidade, pois Isso é é, coisa de adolescente. essa dupla responsabilidade Sim, de conseguir o cuidar exemplo, da criança e de dar o exemplo, são coisas assim que precisa estar muito no radar de todo mundo que é pai, porque senão fica difícil, cara. sim, sim, exatamente. Voltando no que você falou do tempo, Rafa, eu acho que é legal a gente frisar um pouco isso, porque ainda se tem muito esse pensamento de parece que só funciona treino de 1 hora, vai, ou mais que isso. Você tem que fazer a musculação e meia horinha de cardio depois, né? Cardio já começa Porra, aí, tá treinando locomoção, não é cardio, né? A galera tá reduzindo tudo a reação metabólica, não? Então o treino é hipertrofia. Não, o treino é eu movimento, vamos treinar os movimentos do seu corpo. Se hipertrofiar ou não, aí são outros 500, né? Resultado, isso aí é consequência, né? Então, eu geralmente tenho treinado, até antes, viu? Antes de ter toda essa mudança aí de filosofia de trabalho e pensamento, eu já não conseguia treinar por mais de 40 minutos, vai. Até não cabia, né? Porque eu dou aula lá, geralmente 50 minutos de aula. E aí, se surge uma brecha para mim, vai de 1 hora, vamos supor, em um intervalo entre uma aula e outra, não dá para eu treinar 1 hora e dar aula fedendo, né? Eu fico que nem um porco, então não dá para eu ficar daquele jeito. Eu tenho que treinar e tomar banho. Então, já pronto, já só nisso daí já me falava, meu, não é possível, eu tenho que dar um jeito, eu não posso ficar sem treinar e eu preciso treinar e tomar banho em 1 hora. Então, já começou por isso aí. Na época eu já fui atrás de linhas de trabalho assim, artigo científico, e tem bastante já. E isso segue até hoje. Inclusive, até menos tempo do que antes. Antes dava uns 40 minutos de treino, hoje em dia tem dado 20 e poucos. Porque se com você 20 e treina. poucos. Hã? Não, só para deixar claro pra galera, com 20 e poucos minutos de treino por dia, é possível ser uma pessoa saudável. Sim, É isso que você tá falando? lógico. E nem precisa ser por dia, pô. Eu treino 2 a 3 vezes por semana. Porque é o que eu consigo, né? Assim, consigo não só no sentido de organizar rotina e treinar, né? No tempo que eu tenho, mas também recuperar disso, porque esse é um ponto muito importante. Senão acontece o que acontecia antes. Eu treinava, morria de treinar, intensidade máxima, ficava 5 dias com dor, com febre na perna, porque fez 300 mil agachamentos, não dormia à noite, porque o Guto às vezes acordava, ou dormia mal, dormia poucas horas, não recuperava o suficiente, ficava doente. Aí pronto, né? Aí desmarca a aula, gasta com médico, gasta com remédio, e não dá, não tem mais tempo para essas coisas. Então, é Não tem- mais inteligente modular o treino. Foi o que eu fiz. Abaixa um pouquinho a intensidade, fera. Aqui, ó. Ao invés de falhar, faz um pouquinho antes. Beleza. Outra coisa que eu testei, fui atrás de base científica. Vou treino ABC, ABCDE, ou full body. Essa, E aí? essa é uma pergunta que estava aqui do Felipe, né? Ele fez a pergunta aqui, que eu treino full body,
ou nos grupos ABCD? Qual que seria melhor treino para os pais? Eu julgo o full body. E assim, eu já vi base científica que fala, que comparou os dois estímulos, o mesmo volume, então vamos supor que o seu treino A tenha 10 séries no total, daquele grupamento muscular, o B a mesma coisa, o C, tá. Aí você pega essas 30 séries e dilui nos dias da semana. Então, você fazia dois exercícios de 5 séries de peito. Aí você pega esse exercício e divide em 2 séries em vários dias, por exemplo. Que daria 10 no total no fim da semana. Beleza, mesmo resultado, não mudou nada. E Uhum. aí, o que eu penso? Pô, sobrecarreguei menos minha articulação. Estimulei meu músculo, não músculo. Beleza. Tô gerando saúde, porque tem estudo que fala que meia hora por semana já reduzem, se eu não me engano, em 30% ou 20%, não lembro ao certo agora, a sua chance de morrer por qualquer motivo, inclusive doenças, câncer, problemas mais graves assim. Pô, meia hora por semana, cara. Não é possível que ninguém tenha meia hora por semana, 15 minutos em 2 dias, né? Então, É, assim, aí é entra por naquilo que isso, eu falei. Você vai virar um bodybuilder fazendo isso, com aquele baita corpão? Não vai, sinto muito. Mas você precisa entender que talvez esse não seja o caminho que cabe na sua vida. Você não e consegue talvez pagar esse esse não seja o preço. momento, né? É, ué. Talvez esse não Ah, seja o depois momento, porque criou às os vezes filhos, quer fazer, vai, né? Aí são é outros isso, 500. é isso que eu penso, cara. Eu acho que, inclusive, quando a pessoa consegue desenvolver uma disciplina, na época que eu considero que seja uma época meio crítica, assim, a criança de 0 a 5, 6 anos, é que ela depende 100% de alguém. Alguém vai ter que É. estar com ela. E Uhum, geralmente é o pai ou a mãe, uhum. né? Então, é um momento muito crítico para começar projeto, para começar a querer levar a vida de fitness, de atleta e tal. Sim. Mas pensa o seguinte: imagina que você passou por esse momento e conseguiu realmente desenvolver uma disciplina foda, que você conseguiu manter, pô, manter o shape, conseguiu, né, ser regular em tudo que você tentou fazer e tal, beleza. Teve dia que não deu, teve dia que faltou, falhou, faz parte. Mas você conseguiu desenvolver um senso de responsabilidade. Depois que esse moleque crescer, tá 10, 11, 12 anos, que ele já tá mais ou menos se virando, cara, você vai ter mais tempo, provavelmente você vai voar depois disso. É, exatamente. E vai ter dado um baita de um exemplo para o seu filho e sua família, né? Exatamente. Isso conta muito. Exatamente, exatamente. Aí a Lisa, cara, perguntou aqui, ó, se ela falou que o resultado para ela no treino é não enlouquecer, que É, é um isso. bom resultado, inclusive, É é um importante resultado falar disso excelente. também. E aí ela perguntou se precisa treinar pesado ou se o treino meio fofo resolve. Eu acho que meio fofo também é meio demais, né? Eu tô meio fofo Aí já. eu acho que, ó, Lisa, vamos colocar assim, de 0 a 10, o 10 sendo aquele treino que você quase Arregaçante. tem hipoglicemia, assim, ó. Precisa às vezes da ânsia, que você falha em todas as repetições, em todas as séries. Eu colocaria um treino justo, vai, de 6 a 8, vai, numa escala de 0 a 10, um treino de 6 a 8. Não é fofo, mas também não é, pá, entendeu? Tá ali, ó, intensidade média alta. E aí, outra coisa que é muito importante também é você saber ler, escutar o seu corpo, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi, principalmente depois do Guto mesmo. Passando perrengue, ficando doente e dormindo mal, no outro dia ficando estragado, tendo que às vezes dar um jeito de dar uma cochilada em algum momento do dia. Eu tenho, graças a Deus, essa vantagem de ter a tarde mais tranquila, né? Os horários de personal geralmente é manhã, final do dia até a noite. Então, às vezes, à tarde, a hora Uhum. que o Guto dorme, eu deito ali um pouquinho com ele, naqueles dias mais críticos. Então, saber Essa escutar coisa o que o corpo fala é importante justamente por isso, para modular o seu treino. Ontem você treinou um pouco mais pesado, estava animado, né? Tava mais empolgado, a música do fone lá, tal. descansado, Aí né? no outro dia você acordou meio assim, sentindo aqui um pouquinho, musculatura doendo. Esse dia você pode ir para academia fazer um treino bem, vai, regenerativo, bem mais leve, focando nos movimentos com pouca intensidade. Ou você pode descansar mesmo, né? Nem vai para academia, vai tomar um café ali com a patroa e boa, entendeu? É Eu acho importante você que conseguir essa coisa ouvir.
essa coisa de ouvir o corpo, cara, depende muito também da pessoa tentar fazer isso. Porque eu acho que às vezes as pessoas também não estão entendendo que o corpo ele está falando. Como a pessoa não está muito acostumada a fazer atividade física, não entende qual que é nem o próprio limite, né, até onde dá para ir, até onde é mais tranquilo, como modular essa intensidade, né? Isso aí é meio artístico até, né? Não, É, não é nenhuma coisa assim muito rígida. Mas, cara, você tem que sentir mais ou menos até onde dá. Vai até o máximo que der, dali para frente, cara, fica de boa para descansar para amanhã poder pegar mais pesado. Seria mais ou menos isso? isso aí. É isso mesmo, não é uma coisa exata você saber perceber esses sinais. Eu acho que é algo que você aprende ao longo dos anos com a experiência, né? Então, Hum. mas o corpo dá sinais. É importante reparar, vai, a dor muscular é um sinal, né? Às vezes tem gente que sente mais, outras que sente menos. O jeito que você acorda no outro dia também é bem importante, né? Vai, considerando que você tem uma boa noite de sono, o ideal é que você acorde disposto, recuperado, né? Se tiver um pouquinho de dor muscular, tranquilo. Aquilo lá você vai perceber se está uma dor tão intensa a ponto de atrapalhar a sua vida, ou algo tranquilo ali, no outro dia já passou. Outro ponto importante é a alimentação, né? Você precisa de tijolinhos ali para recuperar tudo isso que foi usado. Então, você perceber que se ontem você treinou pesado, hoje de repente você pode comer um pouco mais de proteína, por exemplo, para ajudar aí nesse processo. Facilitar o trabalho do corpo, né? Tem que jogar junto, né? Não dá para jogar contra. Dá para jogar Hidratação também é a muito turbina importante. ativada na BMW, né? Pois é. Que mais? Vai, sinais de... Ah, questão psicológica, o estresse. O cansaço gera estresse, privação de sono, fica tipo zero paciência, fica estressado. É, Ouvi muito a esposa, inclusive, porque a pessoa vive com você ali, vai a maior parte do tempo, então ela te conhece bem, às vezes mais do que você mesmo. Então, se ela tá falando, pô, você tá com uma cara fechada, o que tá acontecendo? Eu falo, não tô. Ela tá falando, provavelmente você tá mesmo, né? O que será que é? Você tá cansado, você tá com sono? Vai tomar um café então, vai tirar um cochilo, ou então pensa, pô, é por causa do treino de ontem, então talvez eu tenha que diminuir um pouco o peso ali, ou fazer 2 repetições a menos, ou descansar um pouco mais. Então, eu acho que isso é um pouco mais fácil para mim por eu estar mais imerso nessa realidade, né, do treino e tanto treinando quanto dando treino para as pessoas. Mas eu acho que esses são pontos assim que todo mundo consegue observar. É Humor, isso que eu disposição, né? acho legal você falar isso, porque tem gente que às vezes nem atinou que é possível esse tipo de análise. Então. A pessoa olha no espelho, engordei, emagreci, beleza, funcionou, não funcionou e tal, mas tem uma gama de coisas aí, até para a pessoa ter um resultado melhor e ter mais consistência. Eu acho que a questão do exercício é a questão, principalmente da consistência, né? Me corrija se eu estiver errado. Não adianta nada você fazer, tipo, um mês foda de treino e tal, não sei o que, e depois não É, aguentar ou não conseguir é, ir, né? Se é, tiver daqui é isso aí. a 10 anos fazendo mais ou menos o que você faz, mesmo que não seja lá muita coisa, mas dentro da rotina ali e tal, dentro de 10 anos, cara, você vai estar melhor, não tem É como. isso aí. A É conta, isso aí. entendeu? Esse é o ponto. Exatamente. Isso é um ponto importante mesmo. Você Pensamento de longo prazo, às vezes, falta um pouco na gente, né? é um jogo de longo prazo, assim. Às vezes as pessoas, a maioria das coisas a gente começa assim, não, vou fazer isso até tal período. E aí depois ela para, né? Não, o exercício é para a vida inteira, né? Ô, Rafa, deixa eu ver um negócio. Eu tenho um aplicativo que bloqueia a minha rede social às 10 da noite. Eu não lembro se eu desativei. Eu Eita, vou. Eu não sei se vai apagar tudo. Deixa eu ver rapidinho aqui. Eu vou vai minimizar lá, vai lá. E o também, Instagram. aqui tá dando 54 minutos e vai encerrar com 1 hora. Eu já Tá, ia, deixa eu ver agora, então. Peraí, vai lá, que eu vou vendo as perguntas aqui. O Matheus falando que vai investir nos elásticos. Dificuldade para treinar em casa. Eu também, cara. Eu sempre tive dificuldade de treinar em casa e ainda mais trabalhando em casa, isso ficou pior. Nesse horário, a Sofia já está em casa, mas no fim eu treino com ela junto mesmo. Legal, cara. Treinar com criança, se for possível, é sempre bom, porque aí a criança vai te ver treinando, né? Tem um é, plus aí, cara. tá bom.
eu não conseguiria, mas para quem consegue é um negócio excelente. Sim. Acho que vai depender muito acho que do espaço e da idade da criança. Com o Guto mesmo, eu ainda não consigo treinar tão bem assim. Porque, tipo, eu tô no meio da série, ele tá querendo tirar a tampa da tomada, ele tá querendo puxar a toalha da mesa, ele tá arrancando a cadeira para subir em cima, então fica meio complicado. Eu geralmente treino em casa quando ele dorme, ou em algum momento que a Milene tá com ele, ou saiu com ele, É, etc. essa parte da noite, cara, eu gosto, cara, a melhor horário para mim para treinar é meio-dia, não sei por quê, meu corpo dá meio-dia vai assim, treinar, 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 vamos treinar. Só que não dá para fazer isso, né? Eu tô trabalhando, assim. Aí eu preciso treinar de noite porque é uma hora que assim, cara, beleza, me estão dormindo, já terminei meu trabalho, então eu consigo treinar com calma, porque aí vira aquela É, terapia, né? Eu poderia, às vezes, acordar um pouco mais cedo e treinar cedo para antes de trabalhar. Só que eu não gosto de treinar correndo, cara. Porque aí eu me sinto. Eu me sinto. Cara, eu tô fazendo um negócio aqui que, porra, tem que fazer correndo, não sei o quê. E aí, revezar exercício, puta, daí isso já me incomoda. Então, eu jogo para tarde da noite, que eu consigo fazer tranquilo, minha vida tá resolvida, é só eu terminar ali, tomar um banho e meu dia acabou. sim. Eu gosto dessa sensação. Então. Mas a minha mãe, por exemplo, a minha mãe sempre gostou de treinar às 6 horas da manhã. Quer dizer, ela dá disposição para o resto do dia. Eu, por exemplo, eu não tenho disposição nenhuma quando eu treino, eu só fico cansado. É, Até a pessoa entender direitinho qual é o melhor para ela, né? exatamente, é importante isso mesmo. Cada pessoa vai ter uma rotina que funciona melhor. Às vezes é teste, tem que testar. Vai de manhã, vai de tarde, vai de Testar, noite, ver qual funciona exatamente. melhor. E também, às vezes, não bate, né? Eu gosto de treinar também próximo do almoço. A época que eu mais gostei, assim, foi lá para as 11 horas. Eu É, acabava cara, minhas aulas da manhã, treinava, ia para casa, já almoçava, tomava banho e continuava as coisas do dia. Hoje já é impossível isso, assim. Então, eu treino, às vezes, pós-almoço, ali meio de tarde aqui em casa, ou em alguma brecha, algum aluno desmarca, eu já deixo. Ah, isso é outra coisa legal. Você já tem uma malinha de treino ali no porta-malas, com uma troca de roupa, já no um jeito, né? sabonete, uma toalha. É isso que me salva muitas vezes, porque às vezes o aluno desmarca de última hora e eu falo, opa, agora mesmo. Vou no carro, me troco, 25 minutos treino, depois tomo banho e estou pronto para ir para a próxima aula. Então, tem sido a minha válvula aí, a minha carta na manga. Cara, a gente já tá com 58 aqui, tem mais uma pergunta. Manda aí, A a ideia gente responde. do o Lucas perguntando aqui, priorizar cardio ou musculação Nem, na restrição de tempo? não vai priori... Na onde? Como? Pela falta de tempo, priorizar o Ah, cardio ou a eu musculação? priorizaria a musculação, porque se você fizer um bom treino de musculação, você vai ter algum estímulo de cardio já. O seu coração vai acelerar em determinados momentos, principalmente um agachamento, por exemplo, um exercício complexo. Então eu dou prioridade para a musculação. Algum ganho de cardio você vai ter ali, mesmo que mínimo. É, e o cardio consome muito tempo também. Musculação, 20 minutos, você fez o que precisa e está livre já. Boa. Dá tempo de mais uma? Não, é só a minha esposa falou aqui que o exercício que ela faz há 12 anos é só me aturar mesmo. É, Não, mais exercício. é um exercício bem fadigante, inclusive. Eu imagino. Coitada da minha bastante. Cara, tem algum recado final? Hã? Algum recado final que você queira deixar aí em 50 segundos que vai fechar a live? Quem precisar de ajuda aí com exercício, tudo, estou à disposição, tanto aqui, né, no Instagram, como quem é lá do nosso grupo do Parabelo. É, podem contar comigo aí. Não, eu Boa. não sou chato, apesar de ser meio implicante com algumas coisas, mas vem comigo que vai dar certo, a gente se ajuda. 100 mil, né, bicho? Que é o mais importante. Tá aí, saudável. É isso aí. Cara, te agradecer demais. Eu acho que agora as pessoas que estão querendo ficar enrolando para 2025, para começar o exercício físico, realmente vão ter menos desculpa para dar para si mesmo. Eu acho que esse é Legal. o mais importante e é o recado final que fica aqui. E te agradecer demais Tá aí. pela presença, cara. Muito Eu obrigado que mesmo. agradeço Acho o que vai cair. convite. Uma alegria
poder te ajudar Ó, e participar. Aí eu... deu 1 hora e não caiu, cara. Ah, então tá bom, vamos Cara, continuar mais um esse pouquinho. Instagram é muito maluco, esse filho da puta. Cara, outro dia, cara, eu tava fazendo uma live com um conhecido meu aqui, de repente ele derrubou o negócio por 1 hora, às vezes pode, às É, vezes não pode. Cara, esse pessoal é muito doido. não dá Mas pra enfim, entender, né? tem mais alguma coisa que você tinha colocado aí, cara, pra falar? Porque aparentemente deu tempo. Deixa Não eu sei tô como vendo é que os você tá aí com comentários, a... ver se eu acho alguma coisa aqui. Enquanto você acha alguma coisa, eu vou fazer o meu jabá, então, velho. Faz, manda ver. O pessoal que tá querendo parar com essas desculpinhas de merda para ficar fazendo o básico, grande parte disso aí acaba sendo falta de maturidade, né? Por acaso, eu tenho um curso chamado o chamado Paterno, que o primeiro módulo dele inteiro é sobre esse tipo de coisa. É você parar de ficar olhando para os seus sentimentinhos, para aquilo que te incomoda, que te deixa tristezinho, e começar a olhar para outras coisas e fazer o que precisa. Então, esse a porta de entrada do curso já é esse. E depois, claro, a gente vai falar de paternidade, casamento, sobre como transcender certas coisas, né? Que você estava falando da importância da gente olhar para algo além da gente mesmo. Né? O, a filosofia principal, né, do Viktor Frankl, a logoterapia, ela tem isso como premissa, né? A autotranscendência, que é o quê? Você olhar para fora, olhar para algo além de você. E aí, dentro dessa perspectiva, todo e qualquer sacrifício que você faz para os outros acaba valendo a pena. No final das contas, ser pai é isso, né? Ser pai, ser marido e tal. A não ser que vocês queiram ser igual aquele caboclo lá da morte do Ivan Illich, que acabou. Não sei se o pessoal chegou a ler esse livro, quem está aqui Eu li há pouco tempo, cara, e eu fiquei desesperado do quão maluco é a vida de quem olha só para si, né? E aí o exercício físico faz parte disso também. No final das contas, a pessoa chega num ponto que ela não consegue mais servir ninguém, nem que ela queira, né? Da saúde toda debilitada e tudo mais. Então, toda essa jornada de amadurecimento, de entender certas responsabilidades e de conseguir se doar para os outros, tá no link da minha bio. E é só clicar lá e cair. Na verdade, tem uma aula grátis lá, bem na página lá que vai cair. Se a pessoa ver e gostar e quiser adquirir o curso, aí compra. Se não quiser, fica só na aula grátis também, já ajuda bastante. Eu achei uma pergunta do Lucas Bierne. Se tiver com muita dor muscular, pode tomar relaxante muscular? Então, o que é o esquema do relaxante? Ele corta algumas reações bioquímicas lá e meio que interrompe o processo ali inflamatório. Aí a gente tem duas formas de pensar. A questão estética, bodybuilder, isso vai atrapalhar os seus resultados. Aguenta a dor, porque o seu músculo está num processo aí de processo inflamatório, onde ele vai se recuperar melhor do que ele estava, ele vai ficar hipertrofiado. Esse é um jeito de você pensar nisso. A segunda tá doendo demais? Vai atrapalhar a sua vida? Toma. O que é mais Simples quanto importante? isso, né? Cumprir bem o seu dever, né, no seu trabalho, na sua família, etc. Ou a sua hipertrofia, né? Cara, Falamos demais já, né? falamos bastante. Eu acho que foi muito bom, cara. O pessoal Muito conseguiu bom. pegar essa visão sua de olhar para o exercício de uma forma diferente, talvez, né? Principalmente para quem é muito perfeccionista. Eu tinha isso durante muito tempo, com muitas coisas, né? O exercício também. E tinha na cabeça aquela ideia de assim, cara, hoje eu tenho 40 minutos para treinar, não tenho 1 hora e 15. Portanto, eu não vou treinar bem. Portanto, eu nem vou. Então. Sabe assim? Eu acho que se a gente conseguir, se as pessoas aqui conseguiram quebrar esse tipo de paradigma, por exemplo, e conseguir realmente fazer um treino que se encaixa e que, beleza, hoje não foi legal, amanhã vai ser melhor, ou depois de amanhã vai ser pior, e assim a gente vai levando a vida. Se isso conseguiu, né? Se a gente conseguiu, você conseguiu botar isso na cabeça das pessoas, eu já estou feliz, cara. Eu acho que falta isso, sabe? A coisa da vida do homem comum, né? Sim. Ó, vai, para Ao invés da finalizar, eu vida da vou celebridade fitness e tal. para finalizar, eu vou deixar, vai, um esquema básico para você se basear aí nos seus treinos, vai, seja na academia ou em casa. Se você for para academia e fizer agachamento, stiff ou levantamento terra, supino ou
flexão, uma remada e uma puxada, deixa eu ver, e um desenvolvimento, você fez todos os movimentos que seu corpo precisa fazer. Agachou e levantou, levantou carga do chão, do zero para cima, empurrou para frente, empurrou para cima e puxou na horizontal e na vertical. Você fez isso, tá, para mim, assim, ó, perfeito, fez tudo o que precisava. Aí, se tiver tempo, você pode colocar vai, uma milha de corrida, 1,6 km, ou o tempo que você tiver, ou fazer uma caminhada, de preferência ao ar livre, não na esteira, mas se tiver só a esteira também já serve. E aí pronto, você fez tudo assim, ó, treinou todas as potencialidades do seu corpo, tudo que ele foi preparado para fazer. Locomoção, impacto, se for a corrida, ou então se não conseguir correr, dá para saltar, saltinhos curtos, tipo pular corda, só que sem a corda, que aí já Uhum. complica demais. Enfim, se fez isso, cara, perfeito. 20 minutos você faz tudo, toda essa parte de movimentos, e aí se quiser depois do cardio, né, locomoção, tá ótimo. Isso é basicamente, se eu entendi certo, isso é basicamente aquele treino do Strong Lift 5x5 que O o pessoal strong da lift Parabellum usa fala mais ou tanto, menos né? esses movimentos. Exatamente. Então, você foi falando, eu fui puxando assim da memória. Eu acho que é isso, né? São os Que é o basicão principais que movimentos do funciona. corpo, todos multiarticulares, todos livres. Então você vai estar estimulando tudo ali. Não precisa ficar fazendo rosca, tríceps, não sei das quantas, abdômen, lombar. Vários, Pronto, não vários precisa. ângulos, né? Ah, E então. rosca pra cá, rosca, Não vai rosca meio mudar torta, rosca nada meio. na sua vida. Os caras ficam O bíceps não viciados vai na ficar rosca, né, menor. bicho? É. Então, pode desencanar disso. Olha lá, eles estão aqui até agora, pô. Tá tudo conectado. O pessoal da Parabellum tá aí. Legal. Grande prazer Pô, muito receber a bom. galera aí. Fiquei feliz aí. Pô, Fechou então, Rafa. beleza, cara. Aqui, muito obrigado de novo pelo seu tempo, cara. Muito Eu que obrigado mesmo. agradeço Já o são aí convite. quase 10h15 da noite. E vamos conversando. De repente a gente prepara mais alguma coisa, enfim, mais para frente, se tiver algum outro assunto que você acha pertinente, a gente vai trocando figurinha. Eu acho muito importante. É muito difícil a gente ser um pai decente sem a parte física. Pelo menos eu não consigo ver. Não dá para o homem que tem a força, né? A testosterona ali e tudo. Então, o físico do homem tem que demonstrar a virilidade, tem que ser forte, feio e formal, né? Como já dizia o seu Madruga. Exatamente. É isso aí. Beleza, Lucas. Obrigadão, Valeu. cara. Um abraço pra você. Obrigado você. Fica Conta comigo aí. com Deus aí. Valeu, Tchau, tchau. tchau.